eu não vejo a vida sem processos, assim como eu não vejo uma empresa sem processo. Né? A nossa vida, ela precisa de organização. Então, assim como a gente se organiza, né? Você acorda, você toma seu banho, você se organiza para o seu trabalho. Então, a empresa, ela também tem que se organizar para o crescimento dela. E você está dizendo uma coisa, né? Aí vai para aquelas pessoas que têm filhos, principalmente filhos adolescentes. É impressionante como as pessoas não têm processo e como ela não tem organização. Então, ela vive numa casa bagunçada e isso gera retrabalho, perda de tempo, porque às vezes a pessoa procura uma coisa e não acha. Fazendo esse paralelo, é exatamente o que acontece na organização. Sim, é exatamente isso. A gente ganha tempo, né? Então, a gente otimiza tempo e isso gera valor para a empresa. O povo do agro, eu sou o Hélito Espanha em mais um episódio aqui do AceroCast, diretamente de Carmópolis de Minas. Olha, a pauta do dia é tratar da propriedade rural como negócio. É falar sobre controladoria, mas de uma forma leve, descontraída. E para fazer isso desta forma, eu convidei Bianca Paranhos, que é gerente de controladoria do Grupo Acero. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Bianca, vamos lá. Agora o compromisso já está assumido, que eu chamei aqui falando com todo mundo que nós vamos falar desse tema de uma forma suave. Bem, você primeiro, eu quero falar, esse mundo competitivo, né, das organizações, né, não dá para não ser competitivo, e hoje a gente precisa falar de processos. A gente percebe também, as pessoas têm muita resistência, falam em burocracia, falam, nossa, que coisa difícil. Explica para nós, né? Você que está aí à frente, há quantos anos, gostaria que você falasse quantos anos você está na Acero e nesse segmento, e qual é a importância dos processos nas organizações? Eu tô na Acero há mais de 10 anos, né, que eu acompanho. Então você entrou lá bebê, né? Bebê. Eita! Verdade. E tudo começou por eles quererem colocar processos dentro da empresa. Que legal. E realmente tem essa questão, né, da burocracia, de achar que é tudo muito difícil. Mas, na verdade, os processos, eles são mais simples do que as pessoas imaginam, né? Tudo se começa num básico. Então, foi assim que nós começamos, né? E hoje, depois aí de 10 anos, nós estamos bem consolidados em relação à parte de processo da empresa. A gente Vocês já têm POPs de... Sim. Hoje nós já temos praticamente 95% da empresa é mapeada. Olha que legal. Com todos os processos, com manuais, com políticas internas. E nós temos a auditoria interna, né, que foi a nossa última evolução dentro do planejamento estratégico. Então, nos últimos 5 anos, a Acero, ela passa, né, ela tem uma auditoria interna dos processos e agora esse é o nosso 3º ano de auditoria externa de processos também. Então, hoje, né, quando a equipe, né, as pessoas veem tudo que nós conquistamos, mas tem que lembrar que a gente começou lá atrás, há 10 anos do básico, né, Sim, e até pegando esse, você está falando do básico, processo. Sim. É processo, e é processo de melhoria. Sim, processo é processo de melhoria. E às vezes as pessoas acham que é coisa de outro mundo. Mas quando você fala de um fluxo de caixa, de um controle de... Né, um fechamento de caixa, um fechamento de banco bem feito, né, uma estrutura documental bem feita junto à sua contabilidade, isso tudo já é um processo. Então, às vezes, as empresas, né, os produtores rurais, as empresas, às vezes, eles já até têm, mas não sabem que aquilo é um processo. Tá. É claro, né? Eu quero trazer aqui um pouco de exagero, né? Claro que nós estamos falando do mundo corporativo, mas a vida da gente, ela é processo o tempo todo, né? Ou não? Sim, sim, é processo o tempo todo. Eu falo que eu não vejo a vida sem processos, assim como eu não vejo uma empresa sem processo. Né? A nossa vida, ela precisa de organização. Então, assim como a gente se organiza, né? Você acorda, você toma seu banho, você se organiza para o seu trabalho. Então, a empresa, ela também tem que se organizar para o crescimento dela. E você está dizendo uma coisa, né? Aí vai para aquelas pessoas que têm filhos, principalmente filhos adolescentes. É impressionante como as pessoas não têm processo e como ela não tem organização. Então, ela vive numa casa bagunçada e isso gera retrabalho, perda de tempo, porque às vezes a pessoa procura uma coisa e não acha.
fazendo esse paralelo, é exatamente o que acontece na organização. Sim, é exatamente isso. A gente ganha tempo, né? Então, a gente otimiza tempo e isso gera valor para a empresa. Sem né? dúvida. Porque, às vezes, o empreendedor, né? O empresário, o produtor rural, ele acha que gerar valor é só financeiro. Mas os processos trazem valor para a empresa, porque, no final, tudo aquilo que é feito, né? Aquilo que é organizado, aquilo que não gera retrabalho e aquilo que a gente consegue otimizar, no final, isso vira valor para a empresa, também monetário, porque a gente consegue contribuir para que uma venda seja bem feita, para que um recebimento seja bem executado e que isso retorne. Então, né, o processo também é isso. Sim, e quando você diz aí, né, a gente fala aí, o nosso maior desafio hoje é ter tempo, né? A gente está cada vez mais com o sentimento que o tempo está sendo muito rápido, que as coisas estão... Então, processo é geração de tempo para você pensar, para você, inclusive, ficar ocioso, né? Sim, exatamente. Processo é você trazer esse ganho para a empresa e conseguir evoluir em outras coisas. Então, quando a gente consegue otimizar isso, eu ganho, por exemplo, aquele colaborador que às vezes estava extremamente apertado e talvez eu ia precisar contratar uma outra pessoa. Você otimiza o trabalho dele com o processo e consegue administrar e colocar mais coisas para serem feitas. Então, isso também gera valor. Então, a gente consegue economizar, às vezes, numa contratação e em várias outras coisas, que é redução de custo, né? Podemos dizer, então, quando você fala isso aí, de otimização, nós estamos falando de eficiência operacional. Correto. Correto? Correto. Processo me gera eficiência operacional. Nenhuma Correto. organização vai ganhar mais ou vai ter mais sucesso simplesmente só faturando mais. Não. Eu gosto de falar que uma empresa sem processo é uma empresa sem vida. Né? Por quê? Processo quebra empresa, né? Porque não adianta você só querer faturar e você não acompanhar o que acontece por trás. Então, são processos muito básicos ali que a gente tem que seguir, por exemplo, né, dentro do agro. A gente é fiscalizado o tempo todo pelo IMA, né? E você controla as suas receitas, se elas estão sendo assinadas ou não, né? Porque às vezes tem a venda, mas você pode levar uma multa. Perfeito. Olha só, você está trazendo essa reflexão e eu gosto muito de pensar, né? A organização é um ser vivo e eu já vou emendar aqui, eu vou fazer uma outra pergunta para você, né? Ao longo desses 23 anos e ao longo dos seus 10 anos aí à frente da controladoria. Falo que uma empresa, uma organização é um ser vivo e ela é interdependente. Então, né, e eu faço analogia com uma doença, né? Você pega lá o que é o câncer, né? O câncer é quando um organismo quer fazer tudo sozinho, esquece dos outros e ele termina matando todo o sistema, né? Ou seja, por ausência dessa interdependência e pela ausência de processo. A minha pergunta é, ao longo desses 10 anos, óbvio, né? Como você disse, é o processo de melhoria. Eu trago assim, acertar e errar é só um detalhe. Saber por que eu errei ou saber por que eu acertei é o que vai fazer a diferença. Sim. E eu entendo que só se você tiver mapeado, você sabe por que você errou ou porque você acertou. Senão você repete e não sabe por que está acontecendo. Nesses 10 anos e ao longo desses 23 anos de Grupo Acero, tem algum caso de alguma coisa que saiu errado, de algum aprendizado que vocês fizeram? Que pode ser aqui, né? Que aprendizado de erros, de melhoria que aconteceu. Você tem algum caso desse para trazer para gente? Tenho. Bem no início, né? Vou falar assim do processo básico, claro. Né? Quando nós começamos, nós tínhamos alguns problemas de estoque, por exemplo, né? A gente chegou, apesar da Acero ter esse controle, mas a gente identificou algumas falhas. E quando a gente começou todo o mapeamento, por exemplo, do estoque, vamos colocar aí que é o coração, né, da empresa, nós conseguimos mitigar aí possíveis fiscalizações, possíveis autuações, multas, processos que a diretoria às vezes desconhecia ali, né? Algumas obrigatoriedades, controles, né? A importância de se ter ali tudo mapeado. Então,
essa questão, por exemplo, do estoque, né, eu sei que ela foi muito marcante porque eles têm o domínio do valor, mas não se tinha o domínio dos principais processos para gerir e gerar valor através dele. Então, foi muito importante. Que legal, parabéns, né? E o resultado foi nítido aí, né? Sim. Olha só, Bianca, eu não vou perder essa oportunidade. A gente está aí, né, no agronegócio, nós estamos falando de agricultura. Eu, particularmente, até rodando o Brasil, tenho percebido uma melhoria, um desenvolvimento das propriedades rurais. Mas ainda assim, a gente percebe que existem muitos produtores que não tratam a sua fazenda como negócio. E é um negócio como outro qualquer, com débito, com crédito, né? Com tudo isso que você falou de processo. Que dicas que você poderia trazer, ou que reflexão para esse produtor rural, cliente ou não, do Grupo Acero? A dica que eu deixo busquem, né, parceiros que possam te ajudar. Né? A Acero, ela começou buscando uma consultoria, né, localizada em Belo Horizonte, e dali nós entendemos a necessidade de organizar para o nosso principal objetivo, que era crescer. Então, a dica que eu deixo, né, porque muitas vezes o produtor, o empresário, ele não tem esse tempo de sentar ali e executar. Ele quer resultado. E como que ele vai conseguir, às vezes, né, ter esse resultado e ter esse controle, entender que, sim, uma fazenda é um negócio, é uma empresa. Trazendo para dentro, né, dele parceiros que entendam, né, tem consultorias especializadas, tem pessoas capacitadas no mercado que pode vir executar para ele. E eu falo que muitos acham isso como um custo, mas eu falo que isso não é um custo, isso é um investimento. Né, porque o negócio dele tá ali, é um sonho dele. Seja para crescer ou não, é o que vai trazer rentabilidade para ele. Então, que traga com saúde e sucesso, né? E independente do tamanho, se ele é pequeno, médio ou grande produtor, tem que tratar como negócio. Aí a palavra-chave, profissionalização. Exatamente. Bianca, muito, muito, muito enriquecedor as suas falas, o seu conteúdo. Você já está convidado para mais uma edição aqui. Não vou aceitar não como resposta. Muitíssimo obrigado, um abraço, sucesso e que esses processos cada dia fiquem mais ricos e melhores. Obrigada. Valeu, obrigado. Valeu. O povo do agro, este é o podcast AceroCast, sempre com informações como estas. Se liga porque o processo continua.